Olá, eu sou o Dr. Fábio Souza da Clínica Pulmonar e vamos falar sobre DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. A DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela está descrita como em 2030 ser a terceira causa de morte no mundo. A gente deve ter medidas de prevenção e nada melhor do que evitar o tabagismo, já que a principal causa de DPOC, da doença pulmonar obstrutiva crônica, é o tabagismo. 90% dos pacientes com DPOC, com enfisema pulmonar, são secundários ao tabagismo. Outras causas importantes, então tem que avaliar se é um tabagismo passivo também, alguém que esteja fumando do lado. Fogão a lenha, que é tão importante, né? Avaliar se está tendo exposição a fogão a lenha, aquele grau realmente de fumaça vai desencadear mais enfisema, mais DPOC. E tem umas doenças genéticas, alfa-1 antitripsina, que a gente idosa, uma doença genética que pode causar enfisema. Tem que ver também algumas situações de trabalho que podem desencadear a DPOC. O diagnóstico principalmente realizado da DPOC é por espirometria, exame do sopro. A gente consegue avaliar como está o volume pulmonar do paciente, uma vez que, por exemplo, pelo cigarro, o pulmão, quando a gente vê um pulmão de um não tabagista, é um pulmão mais rosa, um pulmão que não tem lesão da fumaça. O pulmão do paciente com DPOC ele fica mais escurecido, fica enegrecido mesmo e fica desgastado. O alvéolo, que é tipo uns cachinhos de uva, ficam destruídos. E aí não consegue ter uma troca gasosa boa, isso a gente consegue avaliar muito bem no exame do sopro. Outro exame essencial, importante, na verdade, para o paciente com DPOC é a tomografia de tórax, que pode avaliar graus de enfisema. O diagnóstico, a gente sempre parte do exame mais simples e que faz um diagnóstico preciso, que é a espirometria, o exame do sopro. O tratamento da DPOC deve ser feito por intermédio de algumas medicações, alguns broncodilatadores, medicações que diminuem a secreção, porque o paciente com DPOC sente muita falta de ar, tosse com catarro, tem infecção respiratória de repetição, muitas vezes necessita de oxigênio domiciliar para manter uma troca gasosa boa. E pensando no oxigênio de uma maneira geral, deve ser avaliado com gasometria. O exame pode ser feito aqui na artéria radial, por exemplo, e ver a oxigenação do paciente. Claro que são pacientes com um déficit, uma função pulmonar muito mais baixa. O tratamento, então, geral do DPOC vai ser com as bombinhas, com esses broncodilatadores, avaliação de oxigênio. Importante a vacinação também desses pacientes, tanto para influenza, para gripe, como para pneumonia, porque esses pacientes têm muita pneumonia. Reabilitação pulmonar, fisioterapia para um treinamento respiratório é extremamente importante. Essas são as dicas de hoje.